O episódio de hoje é intitulado O Filho. Como eu disse para vocês, os títulos vão ser muito simples, porque diante da grandeza de Deus, não há nada que a gente possa fazer que signifique alguma coisa. Então, por mais que seja importante fazermos, aquilo não tem significado diante da grandeza de Deus. É mais ou menos como uma criança, talvez algum papai tenha recebido hoje, o seu filho foi lá, fez um desenho, aquele desenho todo, aquela arte assim semelhante à arte renascentista na Itália, aquelas formas muito bem elaboradas, harmoniosas, aquela perspectiva no desenho do seu filho, Você deve ter recebido um desenho desse, talvez. E, poxa, qual é o valor desse desenho? Valor monetário desse desenho? Nada, não significa nada. Mas para o pai aquilo significa alguma coisa? Poxa, aquilo significa muito mais do que qualquer presente comprado. Porque expressa o amor do filho pelo pai. Então, quando nós ofertamos a Deus a nossa adoração, quando nós ofertamos a Deus o nosso louvor, isso, na verdade, para ele, valor mesmo não tem nenhum. Mas ele se agrada tanto de receber isso, porque ele vê o nosso amor sendo derramado por ele. Ele vê o amor que está dentro de nós, que nos foi dado por ele, e nós estamos usando esse amor para louvá-lo. Então, Deus se agrada muito do pouco que nós fazemos. E com isso eu não quero te incentivar a fazer pouco, tá certo? Pelo contrário. Quanto mais nós louvamos a Deus, quanto mais nós adoramos a Ele, mais nós somos transformados pelo poder da sua glória, tá bom? Quero inclusive fazer um convite. Normalmente nós temos uma vigília por mês, na última sexta-feira do mês. Mas a última sexta-feira desse mês vai ser a Paz Conference. Então tem muita gente que estará em Fortaleza. Em razão disso, nós antecipamos a vigília desse mês para o dia 15, sexta-feira agora, tá bom? E o tema vai ser exatamente esse: como é que nós devemos louvar ao Senhor. É comum que a gente ache que louvor é uma música mais animada. Não é, Não é. Tanto uma música mais tranquila quanto uma música mais animada, elas são louvor ao Senhor, dependendo do que ela está dizendo. Tá bom? Quem te viu passando a prova e não te ajudou, isso é louvor? Não, não é. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, isso é louvor? Não, é para a gente, então não é louvor. Louvor é quando nós nos dirigimos a Deus e enaltecemos a grandeza dEle. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Isso é louvor? Isso é louvor. Então na vigília, eu estou dando aqui um spoiler, mas na vigília nós vamos falar muito sobre isso e não só falar, nós vamos louvar ao Senhor como Ele merece ser louvado. Tá bom? Então, se você não estiver viajando, se estiver aqui em Sobral e quiser estar conosco na vigília, vai ser aqui mesmo no Campus Oeste, tá certo? Vai ser um prazer recebê-lo. Mas vamos lá, quem é o Filho? Porque hoje o propósito é nos concentrarmos no Filho, em Jesus Cristo. O Filho é a segunda pessoa da Trindade. Nós entendemos a Deus como a primeira pessoa, o Filho como a segunda pessoa e o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ele foi o veículo para a criação do mundo. E aqui eu posso dizer claramente que ele foi, porque o mundo já foi criado, tá bom? Jesus é eterno, mas o mundo foi criado. E o mundo vai ter um momento onde ele vai cessar, porque ele está no tempo, tá certo? Ele está no tempo. Mas há uma promessa de Deus de eternidade. Então nós temos a esperança da eternidade, porque nós estamos em Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Então ele foi o veículo da criação. Como é que Deus fez isso? Deus fica lá sentado no seu trono,
né, com os pés descansando em cima do universo. E aí Deus teve uma ideia, rapaz, estou com vontade de criar a terra e quero criar uns homens lá também. Aí Jesus vai e diz, sim, Senhor, vou criar. E aí o próprio Jesus, com o sopro da sua boca, né, cria tudo que nós conhecemos. E quem é o sopro? Espírito é o quê? É sopro. Então Jesus cria tudo por meio do Espírito. Então você vê que na criação existe a participação do Pai, que é o Criador, e de Jesus e o Espírito Santo, que são co-criadores, que criaram junto com Deus, porque afinal os três são Deus. Eu sei que isso é difícil de compreender, e no primeiro episódio da série nós podemos perceber que nós nunca conseguiremos compreender, porque a nossa mente, por mais desenvolvida que seja, ela não consegue alcançar plenamente a mente do Senhor. Nós recebemos de Deus, 2 Coríntios 2,16, parte B do versículo, diz, nós temos a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Mas nós, mesmo tendo a mente de Cristo, a gente não tem como conceber a grandeza de quem é Deus. Então a Trindade de fato é um mistério para nós. E nós podemos continuar tendo fé, e nós podemos continuar tendo uma fé pungente, uma fé forte, uma fé viva, apesar de não compreender isso. Nós não precisamos compreender com a razão para termos fé. Nós só precisamos confiar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, e esse é o Filho. Esse é o Filho. Ele é Deus conosco, pois assumiu a nossa semelhança. É interessante que Isaías usa essa palavra para se referir àquele que haveria de vir. Quando Isaías professa isso, ainda não se tinha a revelação do Filho. O Filho é eterno, ele já estava lá, foi ele que criou o mundo. Mas o homem não tinha essa revelação. O homem não tinha a revelação do Espírito Santo. Ele se relacionava com Deus, com a Trindade, sem compreender bem essa Trindade. Mas Isaías teve uma visão dada pelo Pai. E Isaías disse, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Isso quer dizer Emanuel, Deus conosco. Então Deus se fez homem na pessoa do Filho. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez homem para reconstituir o plano original dele. Porque eu quero te lembrar de uma coisa também muito importante. Quando Deus criou o homem, você lembra para que foi que ele criou? Foi para que a gente pudesse estar aqui no mundo cantando pela estrada fora, eu vou bem sozinho, levar esses doces para a vovozinha. É para isso que nós fomos criados no mundo? Para a gente cantar, para a gente se alegrar, para a gente se realizar. É para isso que nós estamos no mundo. É para sermos felizes, não é não? É para isso que nós estamos no mundo? Não. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus não nos deve nada, mas nós devemos a Deus tudo. Você já agradeceu a Deus hoje porque você acordou? Você acordou. Você acordou. Eu lembro de um velório que eu fui uma vez, achei muito interessante a expressão que usaram. Né? A senhorinha já bem velhinha, já bem idosa, ela dormiu e não acordou. Né? Ela morreu enquanto dormia. Olha só que morte abençoada. Para quem morre, né? Para quem fica é um pouquinho traumática. Mas para quem vai é maravilhosa. Né? Não sentiu nada, estava dormindo, tal, dormiu, fechou os olhos, ela dormiu, nem acordou, estou sonhando? Não, você já está no céu, ô glória. Né? Deve ser bom demais. Deve ser bom demais. Mas eu recordo do comentário do pessoal. O que foi que houve? Morreu do quê? Aí o pessoal dizia, acordou morta. Não pode, né? Ou ela acordou ou ela morreu.
Então você agradeceu a Deus porque você acordou hoje, porque você está aqui. Quem aqui já tomou o café da manhã? Olha só, você teve o que comer hoje de manhã, olha que bênção. Tem gente por aí que acordou hoje e não tem o que comer. Não tem. Você comeu um ovinho, um sanduíche, né? Tomou um leitinho ou um cafezinho. Tem gente que não conseguiu tomar nem isso. Então é motivo de muita gratidão a Deus, o fato de nós estarmos vivos, estarmos aqui, estarmos comemorando os dias dos pais. Que bênção, que maravilha, como nós temos a agradecer a Deus. Mas é importante lembrarmos que Deus não nos criou para nossa satisfação pessoal. Deus nos criou para a satisfação dele. É para a satisfação dele que nós somos. É para a satisfação dele que nós existimos. Por isso nós precisamos exaltar tanto a Deus. Porque na medida do que nós o exaltamos, na medida do que nós o contemplamos, nós somos transformados à imagem dele. Quero te lembrar que quando Deus criou o homem, com o propósito de agradá-lo, com o propósito de cultivar e guardar a terra, ele também deu ao homem a sua imagem e semelhança, que a gente já sabe que não é semelhança física, não é isso? Não é no físico que nós somos parecidos com Deus. Não é no físico, é na essência. Nós somos espírito e nós somos amor. Você pode repetir comigo? Eu sou o próprio amor de Deus. É isso que nós somos, o próprio amor de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos espírito. E se nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos comunhão com o Filho e com o Pai também. Porque o Espírito Santo tem plena comunhão com ambos. João 1,3 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe, queridos, Jesus criou tudo que a gente conhece. Não sei se você já leu Crônicas de Nárnia. Alguém já leu esse livro? Crônicas de Nárnia. Se não leu, deveria ler. Deveria ler. É um clássico da literatura, né, meu Deus, só está vindo agora N.T. Wright na minha cabeça. Mas do C.S. Lewis, né? Do C.S. Lewis. E numa das crônicas existe a história da criação de Nárnia. Como é que Nárnia foi criada? O leão Aslan chegou lá e urrou. E tudo foi criado. Então, C.S. Lewis, na verdade, conta a história de Aslan, mas, na verdade, ele está contando a história da criação. E quando Deus criou o homem, o criou para ter comunhão com ele. Mas deu ao homem liberdade também. Deu ao homem livre arbítrio. E com o uso desse livre arbítrio, com o uso dessa liberdade, o homem decidiu pecar. E por causa do pecado do homem, ele foi afastado da comunhão com Deus. E talvez alguém pense: poxa, por que Deus fez isso com o homem? Por que Deus afastou o homem dele? Não, querido, não foi Deus que afastou o homem dele, foi o homem que se afastou de Deus. Deus nunca desejou desfazer a comunhão com o homem. Mas Deus não pode ter comunhão com o pecado. Porque o pecado é aquilo que contraria a essência de Deus. Então Deus não pode ter comunhão com o pecado. Logo, se ele não pode ter comunhão com o pecado, como é que Deus teria comunhão com o homem que agora era pecador? Não dava. Não dava. Mas desde a eternidade, Deus já teve um plano para resgatar o homem, e esse plano seria executado pelo Filho, por Jesus Cristo. É preciso lembrar que Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus na viração do dia. Então, todos os dias, de manhãzinha, quando o sol nascia, Deus vinha conversar com Adão. E aí chegava no final da tarde, naquela hora bonita que a gente vê o pôr do sol, aí Deus aparecia lá: e aí, Adão, como é que foi amanhã? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? O que foi que você fez? Né? Foi o que você fez hoje? Está satisfeito? Está feliz? Né? Está feliz? Está muito feliz? Vou fazer como o Cláudio Duarte. Está muito feliz? Estou feliz demais, Deus. Tua felicidade está me incomodando. Vou criar mulher. Brincadeira. Brincadeira, viu? Brincadeira.
Então Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que eles pudessem glorificá-lo na terra. Mas o homem pecou. E porque o homem pecou e o pecado e a morte estavam no homem, Deus teve que expulsar o homem do paraíso. E por quê? Porque se o homem permanecesse no paraíso, ele poderia ter acesso à árvore da vida. E aí Deus pensou, se eu falei para Adão e Eva, antes do pecado, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram, imagine agora que o pecado está neles. Se eu disser para eles, não comam da árvore do fruto da vida, adivinha só o que é que o homem vai querer comer? A árvore da vida. E aí Deus diz, não posso permitir que eles comam mais da árvore da vida. Porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão perpetuar o pecado e a morte. E Deus disse, não posso, vou ter que tirar Adão e Eva do jardim. Expulsou Adão e Eva do jardim e colocou anjos, armados para que eles não retornassem ao jardim. Jardim do Éden é jardim do descanso, é jardim dos prazeres, é isso que quer dizer Éden. É jardim do contentamento, isso quer dizer Éden. Então Deus expulsou o homem desse contentamento, expulsou o homem desse prazer, porque senão o homem teria acesso à árvore da vida e perpetuaria o pecado e a morte. Mas Deus ainda assim desejava restituir o homem ao seu estado original. E ele o fez dando o seu próprio filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim castigou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 4. Você pode ler isso lá. Então foi para isso que Deus deu o seu Filho unigênito, para que ele pudesse se identificar com a nossa natureza, assumir o nosso pecado, assumir a nossa morte, pagar o preço pela desobediência do homem. Ele pagou o preço pela desobediência do homem. Qual é o salário do pecado? A morte. Ele morreu, ele de fato morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque nele próprio não havia nenhum pecado. E da mesma forma que nós morremos com ele na cruz, nós ressuscitamos com ele na ressurreição. Amém? Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto. Ainda está muito michuruquinho, tá não? Depois de dizer, vou até repetir, Jesus assumiu o teu pecado e a tua morte na cruz. Ele morreu por causa da tua desobediência, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para que você também ressuscite com ele. Agora sim, agora é outra história, mas a culpa é do pastor. O pastor tinha que avisar a gente, para a gente glorificar. O pastor tem que avisar antes, não tem? Tem nada, a gente tem que estar atento. Todas as coisas existem para ele. Hebreus 1, de 1 a 4 nos diz, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, Deus falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, queridos, eu quero destacar aqui essa característica de Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber o que é que Deus faz? Olhe para Jesus, leia os evangelhos, veja como é que Jesus agia e você saberá como é que Deus age. Você viu Jesus chicoteando algum pecador? Viu?
Viu Jesus apedrejando algum pecador? Viu? Os discípulos até chegaram para Jesus e disseram: Jesus, a gente foi naquela cidade e os caras não estão nem aí para a gente, não, Jesus. Mandaram a gente, vazar. E aí, Jesus, o que é que a gente faz? Você quer que a gente mande cair fogo do céu? Né, os discípulos. Aí Jesus deve ter olhado para eles: ixi, rapaz, vocês não entenderam nada. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não vim para destruir, não. Eu vim para salvar. Então, como nós somos discípulos de Jesus, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós não estamos aqui na terra para apontar o erro do outro. Nós estamos aqui na terra para salvar o outro. Nós estamos vivendo em um período muito sui generis e muito específico, onde as pessoas dizem que é errado nós proclamarmos a mensagem de Jesus Cristo. Sabia disso? E eles têm uma explicação muito humana, uma explicação muito do bem para isso. Qual é a explicação? Ora, se você for falar para um índio de Jesus, você vai alterar a cultura desse índio. Ele tem o direito de ter a cultura dele. Aí eu te pergunto, um cristão, sabendo qual é o destino de alguém que não conhece a Jesus, pode negar o evangelho a uma pessoa, a um índio, por exemplo, né? Só para respeitar a cultura dele? Pode? Não pode, minha gente. Como é que você vai ver aquela pessoa, filho de Deus, criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, carrega sobre si a imagem de Deus, mas não conhece Jesus Cristo, e por isso aquele que foi feito à imagem de Deus vai ser enviado para um local de dor eterna, de aflição eterna, porque eu tive que respeitar a moda da época. Pelo amor de Deus. Se alguém lhe chamar de proselitista, receba. Proselitismo hoje é sinônimo de coisa errada. Mas nós somos proselitistas. Nós queremos incluir as pessoas na nossa família. Isso é proselitismo. Eu quero que você esteja na mesma arca que eu. Isso é proselitismo. Nós somos proselitistas. No sentido de querermos que outras pessoas sejam salvas. No sentido de querermos convencer, persuadir outras pessoas a aceitarem Jesus. Essa é a nossa tarefa aqui. Se nós não estivermos nessa terra para isso, de pouca serventia é a nossa vida. De muito pouca serventia é a nossa vida. Então nós precisamos proclamar a mensagem de Jesus Cristo nos evangelhos. Mas eu quero me deter um pouco mais aqui nos atributos específicos, nos atributos que distinguem o Filho do Pai e o Filho do Espírito Santo. E o primeiro desses atributos é que ele é filho unigênito. Aí você vai dizer: pastor, mas você acabou de ler aqui em Hebreus que ele é o primogênito dos mortos. Sim, dos mortos ele é o primogênito, mas como ser gerado pelo Pai, só tem ele. Nenhum outro foi eternamente criado do Pai. Ninguém. Então só ele é o Filho unigênito do Pai. Nós somos filhos de Deus porque nós fomos acrescentados ao unigênito. Né? Então, quando Deus olha para a humanidade, aí sim, ele é o primogênito da humanidade. Mas quando Deus olha para a divindade de Jesus, ele é filho unigênito. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa característica de Jesus. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi para isso que ele nos deu o seu Filho unigênito, para que nós tenhamos vida eterna, para que em Cristo nós tenhamos vida. Jesus também é o Verbo, ele é o Logos. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a principal característica de um verbo? Ele expressa o quê?
O verbo expressa o quê? Ação. Então, quando a Bíblia diz que o Filho é o verbo, o Filho é o logos, o que a palavra está dizendo, né, o que a Bíblia está nos dizendo, é que Jesus é Deus em movimento. É claro que isso é uma simplificação dessa característica de Jesus, mas estou falando assim para você entender. Então, quando Deus pensa, quando o Pai pensa em alguma coisa, quem é que realiza? O Filho. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Você entendeu como é que Deus age? Então, quando a gente adora o Filho, nós estamos adorando também ao Pai e ao Espírito Santo. Quando nós adoramos o Espírito Santo, nós também estamos adorando ao Pai e ao Filho. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando ao Filho e ao Espírito Santo. João 1, de 1 a 3 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todo o universo. Por meio da sua palavra, Ele criou o universo. Então lembra da figura de Aslan urrando, e aí Nárnia surgiu? Pronto, da mesma forma foi Jesus. Jesus, através do seu sopro, e esse sopro é o Espírito Santo, criou tudo que nós conhecemos, criou todo o universo, criou a terra, as estrelas, a lua, criou as nebulosas, criou os buracos negros, né? Criou a humanidade, criou a formiga, criou a muriçoca, criou o vírus, né? Porque o vírus no começo não era mal não, viu gente? Tá bom? Deus criou o vírus? Claro que criou, mas criou mal? Não. O vírus tem as suas... né? Tem vírus que têm seus benefícios também. Tem vacinas hoje que se comportam como vírus. Então o vírus por si só não é mal não. O problema foi o pecado, que aí toda a natureza foi modificada, toda a natureza foi corrompida junto com o homem e o vírus também. As bactérias também. Tem bactérias boas e tem bactérias que são ruins para nós, né? Então não dá para chamar de demônio toda bactéria, não. Tem bactéria que é boa. Tem bactéria que é boa. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele subsistem todas as coisas. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, queridos, se hoje nós acordamos, é porque ele nos permitiu, é porque ele está nos sustentando. Se Jesus disser assim, rapaz, sei não, cansei meu braço aqui, não vou mais sustentar o fulano não. Imediatamente o fulano morre. Imediatamente. O que nos sustenta vivos é a ação de Deus. Ele é o autor da vida. Então quem quer que seja que tenha vida, saiba disso. Sua vida depende do querer de Deus. Crendo nele ou não crendo nele. Glorificando ou não glorificando a Ele, obedecendo ou não obedecendo a Ele, toda a vida procede de Deus. Toda a vida procede de Deus. O Filho também é Deus homem. Se alguma vez já se referiu a Jesus como Deus homem, pois é, Ele é o Deus homem. Os homens fizeram de muitos homens deuses, né? Lembra dos faraós? Os faraós eram tidos pelos egípcios como deuses na terra. Mas eles eram deuses? Não, eles eram homens. Eles eram homens. Vou contar uma história para vocês aqui, mas eu sei que está pertinho da hora do almoço, mas não tem problema não. É bom que vocês comem menos. Mas vocês acreditam que teve um arqueólogo que não tinha o que fazer. Aí foi lá dissecar uma múmia, né, uma múmia egípcia.
Aí teve a curiosidade de saber qual era o gosto da carne do faraó. E você acredita que o cara arrancou um naco e comeu a carne do faraó? Eu estou dizendo isso aqui para que você perceba. O povo egípcio chamava aquele faraó de Deus. Mas um arqueólogo foi lá e arrancou um pedaço daquele Deus e comeu. Ele era Deus? Claro que não. É evidente que não. Agora eu te pergunto, tem alguém que possa comer da carne de Jesus? Tem alguém que possa comer da carne de Jesus? Tem alguém que possa comer da carne de Jesus? O pessoal fica na dúvida, né? Eu tenho essas pegadinhas. Nós comemos da carne de Jesus quando nós celebramos a Santa Ceia. Nós comemos da carne de Jesus. Mas ele não é um Deus que na verdade era um homem e foi elevado a Deus. Não, ele é Deus e ele se reduziu à condição de homem. Só Jesus fez isso. Só Jesus fez isso. Mais ninguém. Não há nenhum outro que tenha feito isso. Só Jesus se fez homem por amor de nós. Ele é a encarnação de Deus. É Deus encarnado, é Deus conosco, é Emmanuel. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne. E a ação se fez carne. É isso que está dizendo essa palavra. Filipenses 2, de 6 a 7 diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Querido, Jesus se fez semelhante a nós para um propósito. Lembra do Éden? Quando nós tínhamos perfeita comunhão com Deus? Mas essa comunhão foi desfeita em razão do nosso pecado. Então o que é que Jesus fez? Não, eu vou restabelecer de acordo com o querer do Pai. O Pai quis isso. O Pai quis isso. O Pai tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Aí o que é que o Pai fez? O Pai pensou, rapaz, eu tenho que mandar o meu filho lá para ser homem e assumir a culpa do homem. E aí Jesus vai e diz para Deus, pois não, agora mesmo. E aí Jesus, é concebido em Maria pelo poder do Espírito Santo, Então ele é concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, nasce como homem, se desenvolve como homem, teve todas as características de qualquer criança. Maria teve que trocar a fralda dele, ele fez xixi na roupa não sei quanto tempo, ele fez cocô, Maria teve que limpar Jesus, quando ele nasceu, ela teve que amamentar Jesus quando ele nasceu. Ele foi uma criança exatamente igual a qualquer outra, ele foi um ser humano exatamente igual a qualquer outro, só que com uma característica que nenhum outro homem tem. Embora homem, ele também era Deus. Deus conosco. O Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem. E para quê? Para pagar o preço pela nossa culpa. Para que ele pudesse assumir os nossos pecados. Para que ele pudesse assumir a nossa morte. E morresse na cruz, mas ressuscitasse. Para que na ressurreição dele, nós tivéssemos vida eterna. Foi para isso que ele fez tudo isso. É para isso que ele fez tudo isso. Uma vez eu estava aqui falando sobre Jesus, eu não sei que ano foi, se foi no ano passado ou no ano atrasado, não recordo bem. Mas eu lembro que eu falei de uma característica de Jesus também, que é distintiva dele, que é o fato de Jesus ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus e completamente Deus na mesma pessoa. Eu lembro que eu trouxe aqui uma pintura medieval, não é medieval não, é bizantina, uma pintura bizantina chamada Pantocrator, tá bom? Se você quiser depois olhar aí no Google o que é o Pantocrator, tá bom? Você vai ver uma pintura bizantina, só que aí você vai dizer, o cara que fez essa pintura aqui não era um bom pintor não, que pintou Jesus estrábico,
Jesus, se olhar assim para Jesus, está ele vendendo o peixe e olhando o gato ao mesmo tempo. Né? Um olho está virado para cá e o outro está virado para lá. E você vai dizer, ih, rapaz, foi que houve aí com esse pintor? Esse pintor não é bom, não. Não, o pintor era bom. Era tão bom que ele desejava passar uma mensagem com isso. Então ele cria Jesus, desse lado de Jesus, ele está representando Jesus, Deus. Desse outro lado, ele está representando Jesus, homem. E ainda tem outra característica, quando você for ver aí a figura do Pantocrator, ele está fazendo isso, ó. Né? Aí você pensa, Jesus está falando de vitória, está dizendo que ele já é vitorioso. Não, querido, não é vitória não. Até porque os dedinhos estão juntos, não está assim junto. E os 3 dedinhos pegados aqui embaixo, né? Você desconfia porque é que você foi uma vez numa igreja, aí estava lá na igreja, estava aquela imagem, um cara piedosa fazendo isso aqui. Você nem desconfia por que é, né? Eu vou te dizer por que é. O pintor daquela, que ninguém sabe nem quem foi esse pintor, porque ele não assinou a pintura, ele estava querendo falar da união hipostática de Jesus, ó, homem e Deus ao mesmo tempo, aqui em cima. E aqui embaixo ele está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que ele está fazendo. Ele está passando uma imagem. Ele está ensinando sobre a união hipostática. Ele está ensinando sobre a Trindade. Olha que coisa interessante que a gente não sabia, né? Então ele está ensinando algo. Deus se fez carne para assumir a nossa condição. Mas assumindo a nossa condição, ele pôde restabelecer a nossa comunhão com o Pai. E aí vem outra característica importante de Jesus, ele é mediador. O que é um mediador? Mediador é aquela pessoa que se esforça para fazer as pazes entre duas pessoas. Então Jesus é aquele que faz as pazes entre o homem e Deus. Ele une Deus, porque ele é Deus, e ele une Deus ao homem, porque ele também é homem. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em comunhão com Deus. Mas se nós não tivermos Cristo, esqueça, nós continuamos inimigos de Deus. Só por meio do Filho nós temos acesso ao Pai, e por nenhuma outra forma. Só por meio do Filho nós acessamos ao Pai. Só Ele é mediador, só Ele. Tem gente que gosta, né? Falece alguém da família, é comum a gente escutar isso. Fulano de tal está lá no céu intercedendo por nós, tá? Não. Leva a mal não, mas não tá, não. Guarde a lembrança dessa pessoa, sabe? Guarde a lembrança dela. Se chegar o dia do aniversário dela, poxa, fulano de tal faleceu, aniversário dela hoje. Tira um tempo para lembrar, né? É uma forma de você honrar a memória daquela pessoa. Mas não vai dizer que ela está intercedendo no céu por você não, querido, porque só existe um mediador. Só existe um intercessor entre o homem e Deus, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não houve, não há nenhuma criatura no universo, por mais espiritual, que você imagine que essa pessoa é, que faça dela mediadora entre Deus e o homem. Porque só existe um, que é homem e Deus ao mesmo tempo, e esse é Jesus Cristo, nenhum outro. Aí há quem diga, não, mas eu estou pedindo aqui ao fulano, porque o fulano é assim com Deus, e aí Deus vai escutá-lo. Vai não, querido. Se não for por meio de Cristo, não vai não. Não vai não. Só existe um mediador e é Jesus Cristo. Então quando nós vamos ao Pai, nós temos que fazê-lo por meio do Filho. Então peça ao Pai no nome do Filho. Deus, no nome de Jesus, faz isso por mim. Deus, no nome de Jesus, me cura. Pai, no nome de Jesus, me livra dessa dor, me livra dessa tristeza, me livra dessa angústia. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Por que Ele vai fazer? Porque nós estamos no Filho. E quando Ele olha para nós, Ele não vê mais a nós, Ele vê ao Filho. E Ele se agrada do Filho.
Quando Jesus foi ser batizado, se escutou uma voz dizendo: eis o meu filho amado, em quem me agrado. Deus se agrada do filho, mas Deus não se agrada de nós sem o filho. Deus se agrada de nós estando nós no filho. Mas se nós não estivermos no filho, por mais que a gente possa fazer algo que nos pareça nobre, por mais que a gente possa fazer algo que nos pareça altruísta, por mais que a gente possa fazer algo que nos pareça santo, isso não vai significar absolutamente nada para Deus. Pelo contrário, Deus vai ficar até enojado disso. Porque a palavra diz que diante da justiça de Deus, a nossa justiça é trapo de imundície. Então não há nada que nós possamos fazer sem Cristo que possa agradar a Deus. Pelo contrário, vai causar nele ojeriza. Ele fica com nojo. Fica com nojo. Então nós só podemos acessar ao Pai, repito, por meio do Filho. Porque o Filho se reduziu à nossa condição, assumiu a nossa condição, pagou o preço pelo nosso pecado e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós a cada momento. Quem aqui pecou hoje de manhã? Nossa, como vocês são santos, eu pequei. Eu pequei, mas eu não sou pecador. Tem algum pecador aqui? Gostei de ver. Nenhum. Não sei se estão com preguiça de levantar a mão ou se convenceram mesmo de que são santos. Né? De fato, nós somos santos porque nós estamos em Cristo, mas somos santos que pecam. Então, hoje de manhã eu confesso para vocês, eu pequei, eu levantei, hoje eu estava com vontade de ter dormido até mais tarde. Confesso. Mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que Jesus quer que eu faça, né? Só que aí o que acontece? Jesus queria que eu tivesse acordado um pouquinho mais cedo, para ter tirado um tempo de louvor, para ter tirado um tempo de adoração, para ter lido a Bíblia, né? E eu fiquei negociando na cama com o despertador e com Jesus. Você já fez isso? Eu fiquei negociando. Não, peraí, só mais 10 minutinhos, tá? Mais 10 minutinhos. Olha, quando eu pensei que não, que eu acordei, já era 8 horas da manhã. Valha-me Deus, e agora como é que vai ser? Tirar a barba, tomar banho, e pentear, e se vestir, né? Tudo rápido demais e cadê tirar esse tempo com Deus? Não tirei. Estou em pecado. Estou em pecado. Mas eu te pergunto, esse pecado que eu cometi, esse pecado que eu estou reconhecendo diante de vocês, que eu cometi hoje de manhã, Jesus já está intercedendo no céu por ele? Já. Já está intercedendo. E sabe por que ele pode interceder? Sabe por que ele é mediador? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porque ele assumiu a nossa condição. Ele, além de mediador, é o nosso redentor. Você sabe o que é redentor? Redentor é libertador. Libertador. Tem uma cidade aqui no Ceará que antigamente era chamada Acarape. Né? Hoje tem uma localidade chamada Acarape, mas esse era um município chamado Acarape. Mas pelo fato desse município ter sido o primeiro município a abolir a escravidão no Ceará, que foi o primeiro estado a abolir a escravidão, essa cidade passou a se chamar Redenção. Alguém conhece a cidade de Redenção? Lá, inclusive, tem um museu lá dos escravizados. Né? Então, redenção é libertação. E aí eu te pergunto, Jesus nos libertou de quê? Do que foi que Jesus nos libertou? Hein? Do que foi? Ele nos libertou do pecado e da morte. Então, se ele nos libertou do pecado e da morte, que sentido tem? Uma vez que eu estou liberto do poder do pecado, que sentido tem continuar a ser escravizado pelo pecado? Nenhum. Então, alguém que se percebe, né, que se percebe como redimido, alguém que se percebe como liberto do poder do pecado, como é que pode voltar a ser escravo do pecado? Não faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido para nós termos medo da morte. Não faz sentido para nós. Porque nós sabemos que a morte é apenas a porta para a vida eterna. É só isso que é a morte. Então, crente não deve ter medo da morte, nem da própria e nem da alheia. Então é importante a gente ter aquela memória de uma pessoa que já foi,
É importante a gente se compadecer da dor de quem está indo? É importante a gente guardar a memória? Mas nós temos que ter consciência de que essa pessoa, se morreu com Cristo, viverá eternamente com Cristo. Amém? Viverá eternamente com Cristo. E tem outra coisa importante que a gente também imagina, né? A gente imagina aqui o seguinte: poxa, fulano morreu, e aí, poxa, daqui que eu morro, eu vou passar um bocado de tempo nós dois separados. Ei, querido, eu quero te lembrar de uma coisa: o céu está na eternidade, e a eternidade é um eterno agora. Na eternidade não existe passado, presente e futuro, só existe agora. Então, na verdade, a nossa experiência na eternidade vai ser o seguinte, ó. Tá a gente aqui pregando, né? E aí vai ser a impressão, né? Se porventura eu morresse pregando, por exemplo, né? Eu ia estar aqui pregando, e aí quando eu pensasse que não, que eu olhava, as paredes mudaram, o que foi que houve? Aí eu olho para vocês aqui, vocês tudinho junto comigo. O que foi que houve? Aí sobe um anjo aqui e diz: olha, você morreu. Você agora está na eternidade. Aí, mas rapaz, e aquele fulaninho ali, fulaninho não é o Beltrano, filho do Cicrano. Mas ele era criança, pois é, mas ele morreu também. Morreu. E por que está chegando aqui agora? Porque todo mundo morreu no mesmo tempo. Aqui na eternidade só tem agora. Então, na verdade, todos nós vamos nos reencontrar na eternidade ao mesmo tempo. Viu? Não tem ninguém esperando você lá, não. Também não tem ninguém dormindo, não. Tem gente que pensa, não, fica dormindo lá, esperando o dia de Jesus voltar. Ô sono grande, né? Ter tomado um Lexotan brabo, né? Não, também não é dormindo. É entendermos que Jesus está na eternidade, o Filho está na eternidade, e nós estamos em Cristo, logo já estamos na eternidade. Jesus é o cabeça da igreja, e como cabeça, ele é o líder da igreja, é ele que manda na igreja, é ele que diz como a igreja deve enfrentar o seu dia a dia. Sabe, queridos, tem algo que quem está mais próximo de mim, especialmente o pessoal do presbitério da igreja, sabe muito bem disso, que tem uma palavra que eu não gosto muito, além de cansado, que eu não sei nem o que é, mas tem uma palavra que eu sei o que é e que eu não gosto, e o nome dessa palavra é tradição. Não gosto. Sabe por que eu não gosto de tradição? Porque tradição é zona de conforto para crente. Pastor, a gente sempre fez isso, a gente deve continuar fazendo. Por quê que a gente deve continuar fazendo? Por quê? É porque já é tradição. Por isso mesmo é que a gente vai acabar. Nós não estamos aqui para adorar uma tradição. Nós estamos aqui para adorar um Deus que por essência é verbo, é Deus em movimento. Então a igreja precisa se mover, a igreja precisa se atualizar. Amém? Eu vejo pessoas às vezes defendendo assim, não é que seja errado, sabe, queridos? Eu quero te dizer uma coisa: quando você vem para o culto e traz a sua Bíblia física, isso é muito bom, porque você concentra mais, está ali lendo o texto junto, está anotando, não é? Mas não olhe para quem está usando o aplicativo como se você fosse superior, não, porque na verdade não é. A pessoa que está utilizando o aplicativo, poxa, se ele estiver no aplicativo é capaz de aparecer uma notificação do WhatsApp e ele vai se desconcentrar. Mas é capaz de você se desconcentrar também procurando, né, na Bíblia. Ai, pastor falou de versículo tal, e aí perde preciosidades porque você está passando as páginas. Já quem está usando o aplicativo vai lá, bota o dedinho, pá. 3 toquezinhos, ele chegou no versículo. Não é assim? Então, poxa, nós vivemos uma modernidade. Nós temos a possibilidade de termos uma Bíblia digital, de levar essa Bíblia no bolso e não mais debaixo do braço. No bolso a gente leva a Bíblia. Então o que há de importante na Bíblia não é o livro, não é o papel, aquele livro não tem nada de sagrado. O que é sagrado naquele livro é o conteúdo dele.
Não importa se o conteúdo é num livro, se é num pergaminho, tá certo? Se alguém aparecer para você te repreendendo porque você usa a Bíblia de aplicativo, né? Tá bom? Se alguém te repreender, você diga: querido, pois faz o seguinte, me mostra aí os teus pergaminhos. Você diz: que pergaminhos? Porque quando Jesus lia a Bíblia, era pergaminho. Então não me leve a mal não, você está cometendo o mesmo pecado que eu. É como o irmão que foi procurar uma irmã que tinha cortado 2 dedos de cabelo, e ele foi lá para repreender a irmã porque ela tinha cortado 2 dedos de cabelo. Aí, mas pastor, por que eu não posso cortar 2 dedos de cabelo? Porque o que Deus colocou é para ficar. Não pode estar mexendo no que Deus colocou. Aí ela olhou para o pastor e disse: o senhor está em pecado também. Que história é essa que eu estou em pecado? Está em pecado também, que eu estou vendo essa chapa balançando aí na sua boca. Não foi Deus que botou essa chapa aí na sua boca? Bote fora essa chapa também. Então Jesus, ele é o guia, Jesus é o presidente da igreja. Ele é que diz para que lado a igreja vai. Recentemente Jesus foi e disse: rapaz, seguinte, a igreja está acostumada a congregar só num auditório. Deixa eu mudar as coisas aqui. Aí chegou uma pandemia. Não que Deus tenha mandado a pandemia, pelo amor de Deus, não foi não, né? Deus não é o criador do mal. Mas ele aproveitou a pandemia para nos trazer a essência do que é igreja. E igreja não é o templo, não é o auditório, não são as cadeiras. Igreja são os relacionamentos que nós temos. E graças a Deus, nós tivemos sensibilidade para perceber para onde Jesus estava apontando. Então, em vez de ficar brigando na internet, prefeito tal, governador tal, não deixa abrir as igrejas, perseguidor de igreja. Rapaz, que saber não, eu não vou perder tempo com isso não. Deixa eu concentrar agora no que é importante, nos relacionamentos. Então a gente focou bastante em células, em manter os relacionamentos, em levar as pessoas a se importarem umas com as outras, a cuidarem umas das outras. E queridos, foi um momento tão bonito de se ver na igreja, tão bonito, que nesse mesmo período a igreja cresceu. Quando muita gente diminuiu, a igreja cresceu. Então nós precisamos nos permitir sermos conduzidos pela voz de Jesus e não pelas nossas tradições. Quero finalizar, e para isso eu já vou te convidar a ficar de pé. Quero finalizar dizendo que Jesus também é juiz. João 5,22 diz: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Sabe por que Jesus é o juiz? Sabe por que Jesus é juiz de todos nós? Porque só Ele assumiu a nossa condição. Então Jesus suportou as tentações, Ele nunca pecou, tá bom? Jesus nunca pecou, mas Ele experimentou as nossas tentações. Então todo pensamento que você possa ter tido aí na sua mente, sabe aquele pensamento que você tem vergonha de confessar para alguém? Você já teve um pensamento desse? Você diz: eu não tenho nem coragem de dizer que eu pensei isso. Tenho nem coragem de dizer que eu pensei nisso, né? Então, esse pensamento, Jesus teve. Jesus teve esse pensamento. Ele nunca cometeu pecado, mas ele teve esse pensamento. Ele é nosso juiz porque ele exerce esse julgamento em misericórdia. E misericórdia, queridos, é colocar o coração na miséria do outro. E foi isso que ele fez por nós. E é isso que ele continua fazendo por nós. E é isso que ele fará quando chegar esse dia do julgamento, porque chegará o dia do julgamento. E a gente é que precisa refletir: poxa, vai chegar o dia do julgamento. Eu terei que prestar contas com Jesus. Todos nós teremos que prestar contas com Jesus. E talvez você diga: mas pastor, outro dia você pregou, você disse que nós não vamos ser julgados, de que a gente chega lá e aí vai ter o nome da gente escrito em vermelho com o sangue de Jesus, e aí a gente entra no céu. Pastor, você falou, que eu lembro. Falei. Existe um julgamento que vai dividir ovelhas de bodes. Vai haver esse julgamento.
que vai definir quem são aqueles que entram na eternidade, aqueles que confiaram em Jesus Cristo como Salvador, e aqueles que não confiaram, que não conheceram, que não quiseram. Esses vão para o destino de todo homem. Todo homem, o destino de todo homem era isso. Era a perdição eterna. Mas aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, desse primeiro julgamento, eles são colocados entre as ovelhas. E eles são arrebanhados lá. E depois o justo juiz, aquele que derramou o seu sangue por amor deles, virá até eles e dirá: graças a Deus, todos vocês estão aqui, que bênção, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Mas aí ele vai chegar para um, vai chegar aqui: Ílcaro, querido, você, o que foi que você fez com a graça que eu te dei? Aí o Ílcaro vai dizer: ai, Jesus, eu influenciei pessoas, eu preguei tua palavra, eu ganhei pessoas para Jesus, eu cuidei de pessoas. Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Mas aí virá outro, e aí Jesus: e aí, fulaninho, o que foi que você fez com a graça que eu te dei? Eu assisti muitas séries, Jesus. Foi mais que eu fiz? Nem lembro mais. Lembro não, Jesus. Lembro não. Aí Jesus passa ali por aquele corredor ali. É o corredor das obras, né? É o fogo das obras. E aí aquela pessoa vai passar pelo fogo, e como as obras dela são de feno, palha ou madeira, a obra todinha se queima, mas a pessoa se salva como quem passa pelo fogo. Lembra disso na palavra? Então aquela pessoa vai entrar na eternidade? Vai. Mas lá na eternidade ele vai ficar assim, lá na rabada mesmo, sabe? Vai entrar assim nas últimas mesmo. Mas vai estar lá. A escolha é nossa. Nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, mas o que nós estamos fazendo com essa graça? Nós estamos, dia após dia, abandonando o pecado, porque a gente abandona o pecado todos os dias, viu? Todos os dias. Tem determinadas coisas que antigamente eu não tinha nem como me arrepender, porque eu não sabia que era pecado. Hoje eu sei que é pecado, e aí eu me arrependo para deixar de fazer isso também. Então é de glória em glória, que nós somos transformados da imagem desse Deus. Mas é importante notarmos, queridos, e aí eu quero fazer um convite, porque em Romanos 10, 9 e 10, a palavra nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então gostaria de saber se há aqui alguém que precisa entregar sua vida a Jesus.